pessoas que estão aqui presentes ou assistindo, nos ouvindo de casa ou de outros lugares por meio dessa gravação. Meu nome é Antônia Moreira, eu sou diretora no Ateliê Transmoras. Estou fazendo a abertura desse segundo painel na terceira semana de ressignificação, representando o Ateliê Transmoras. Esse evento já aconteceu 2 vezes, em 2017, de forma independente, em 2018 com o financiamento da Decult, da Unicamp. E esse ano temos o apoio da CIT, uma empresa filha da Unicamp na área de tecnologia, com um extensivo trabalho em diversidade, equidade e inclusão. Também temos o apoio e infraestrutura do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Instituto de Computação e a da Unicamp. Quero agradecer, em especial, ao Núcleo de Consciência Trans, organizado por alunos, alunas e alunos trans e travestis da universidade e de fora dela, e a todas as pessoas que toparam entrar nessa programação desse evento, em especial a equipe de produção, composta por Laura Souza, PH Veríssima, Verena Teixeira e Nath Cordeiro, e neste painel, Ali Marques, Sônia Stagnoli e Shalom. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ali, que vai fazer essa mediação e vai conduzir essa conversa no dia de hoje. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Me chamo Ali. Bom, aqui é um espaço para a gente discutir um pouquinho sobre tecnologia, mas não só tecnologia, né? Acho que o principal ponto é discutir a intersecção, né? Como que a tecnologia se envolve com outros aspectos que a gente acaba não discutindo no dia a dia, principalmente sobre política, sobre representatividade, sobre história. Então, bom, eu vou estar mediando aqui a conversa, depois a gente vai para um momento de troca. Eu acho que, acima de tudo, é um momento para a gente construir juntos, né? Mas, primeiro, eu queria dar a palavra aos dois aqui. Eles vão falar um pouquinho sobre histórico, sobre como que é ser LGBT, QIAP+, dentro da internet, como que vai passar um pouquinho sobre inteligência artificial nos dias de hoje. Então, vou passar a bola para eles e logo mais a gente começa com perguntas e com essa troca mesmo. Então, Shalom, fique à vontade. Joia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Shalom, eu sou uma pessoa bissexual, eu sou parte da CIT, vim aqui falar como convidado aí pela Antônia. Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. E eu trouxe algumas coisas aqui para a gente conversar sobre a história do que é ser LGBT online, né? O que é a vivência LGBT na internet e no uso de tecnologia. Então, começar aqui com um histórico, né? Eu trouxe aqui um slide com uma linha do tempo com coisas, marcos importantes da internet, da vida online. Em 1990 surge a www, surge a ideia de que a gente pode entrar num site, esse site vai ter links para outros sites, a gente vai construindo essa rede de informação conectada uma com a outra. É o começo do que a gente conhece hoje como internet. O Internet Explorer, o primeiro browser sobrevivente até hoje, surge em 95. O Google, o algoritmo de busca do Google é lançado em 98. A gente pula agora para 2007, quando a Apple lança o primeiro smartphone, um grande passo aí de revolução, no qual a gente hoje tem um computador que a gente consegue acessar a internet do nosso bolso. Isso surgiu em 2007. Em 2013, Edward Snowden traz à tona o escândalo de privacidade, mostra o escândalo de espionagem de pessoas pela NSA. Em 2014, a gente tem no Brasil o Marco Civil da Internet. E aqui em 2020, a gente tem, durante a pandemia,
começa a ter uma grande parcela de pessoas trabalhando de casa, o que a gente chama de work from home. Nesse histórico todo, né, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: quando vocês acham que teve o primeiro site ou serviço online feito por pessoas LGBT para pessoas LGBT? E a resposta é muito antes do que a gente costuma pensar. O primeiro serviço online de pessoas LGBT foi estabelecido ali no cantinho, 1983. A gente teve a criação de um fórum na internet chamado motss.net, ou seja, Members of the Same Sex, pessoas atraídas por pessoas do mesmo sexo. Era um fórum na internet para pessoas LGBT se encontrarem e conversarem, e ele é 7 anos anterior à invenção do www. Né? Em 1990 começam a surgir os primeiros sites LGBT. Em 1995 é lançado o gay.com, que é um grande portal de discussão, de troca, de divulgação de eventos LGBT nos Estados Unidos. Aqui, né, vocês lembram que em 2007 foi lançado o smartphone, o Grindr, um aplicativo de paquera, né, online, que revolucionou o jeito como as pessoas, não só LGBT, como também pessoas cis-héteros se relacionam hoje em dia. Foi lançado em 2009, muito perto aí do lançamento do iPhone. Então, acho que o principal que eu queria trazer aqui para vocês nessa linha do tempo é a ideia de que a história das pessoas LGBT na internet é a história da internet. Nós sempre estivemos ocupando esses espaços, nós sempre estivemos criando esses espaços. Pessoas LGBT são early adopters, são pessoas que chegam rápido nos sistemas, usam rápido os sistemas e criam dentro dessas tecnologias que vão surgindo. Então, trazer aqui para vocês algumas questões aqui de como é ser LGBT online, né? O que é a vivência LGBT online. E primeiro eu queria trazer para vocês um gráfico aqui, pesquisas feitas pela Gallup nos Estados Unidos, ao longo aí de uma década, de 2012 a 2022, perguntando para as pessoas qual é a sua orientação sexual e identidade de gênero. E a gente vê que em uma década o número de pessoas LGBT nos Estados Unidos praticamente dobrou, né? De 3,5% para cerca de 7% em 2022 e possivelmente crescendo ainda, né? Então, a gente não tem assim uma pesquisa, né, causal mostrando que isso está ligado com a internet e as trocas de informação pela rede, mas com certeza tem uma relação entre a identificação das pessoas como LGBT e o acesso à informação que é trazido pela internet. Então eu vou trazer aqui alguns dados da Fundação Stonewall, que é uma fundação britânica de ativismo LGBT, né? E ela tem uma pesquisa que ela roda a cada 5 anos nas escolas. Então isso aqui são dados de pessoas de 11 a 17 anos, mais ou menos. A primeira pergunta que eu queria destacar é o fato de que 90% das pessoas LGBT jovens britânicas, né, entrevistadas pela Stonewall, concordam com a frase: eu posso ser eu mesmo online. 96%, quer dizer, praticamente uma totalidade das pessoas LGBT entrevistadas dizem: a internet me ajudou a entender mais sobre minha orientação sexual ou identidade de gênero. Então, acho que isso são
pontos muito fortes que mostram a relação, né, positiva entre o acesso à informação, entre o acesso a comunidades LGBT e as pessoas LGBT, em particular aqui as pessoas jovens que estão entrando em contato com esse mundo, estão entrando em contato com a sua própria identidade. Uma pesquisa do Tinder de 2019 mostrou também que 20% mais ou menos das pessoas LGBT entrevistadas saiu do armário, né? se revelou LGBT primeiro em um momento online, em uma comunidade, em um fórum, no Facebook, no Twitter, e depois fez isso na vida real, né? num lugar offline. Mostrando que também a internet ela cria um espaço seguro para as pessoas poderem se conectar de uma forma que muitas vezes offline não seria possível. Além disso, né, eu trouxe aqui um painel aqui de diversas iniciativas LGBT que foram criadas nos últimos anos. Algumas nasceram na internet, por exemplo, o Grindr for Equality, o It Gets Better, né, que são projetos que buscam aí a melhoria da vida das pessoas LGBT, e algumas que não surgiram na internet, mas que têm uma atuação forte na internet, usam a internet de uma forma muito extensa para se organizar, para se comunicar, para divulgar o que estão fazendo. Então, não consigo... Não vou passar por todas, porque são muitas, né? Mas queria deixar aqui uma foto das coisas que estão acontecendo, das coisas que estão sendo feitas por pessoas LGBT, para pessoas LGBT, usando, né, recursos online. Finalmente, a gente tem aqui uma última questão, que é acesso a recursos de saúde. A gente sabe que o acesso à saúde, especialmente à saúde mental, por pessoas LGBT, é uma questão que pode ser delicada, pode ser difícil das pessoas conseguirem acessar informação e acessar tratamento, e a gente sabe, né, por uma série aí de pesquisas, que as pessoas LGBT usam a internet para buscar informação, para buscar tratamento para problemas que elas têm, especialmente com saúde mental. Né? Em algumas pesquisas, as pessoas LGBT usam a internet com o dobro da taxa que as pessoas cis-hétero usam nesse sentido. E o uso de telemedicina ele pode permitir que as pessoas LGBT, principalmente fora dos grandes centros urbanos, consigam acessar profissionais de saúde, consigam acessar tratamentos que elas não teriam acesso estando, né, em um ambiente fora de grandes centros, muitas vezes muito mais conservadores. O último ponto que eu queria trazer aqui é o fato de que as redes sociais, né, nos últimos 10 anos, criaram vários mecanismos para declaração de pronomes. Né? E a gente sabe que o uso e respeito de pronomes e de marcadores de gênero são fundamentais para a saúde mental das pessoas trans e não binárias, e o fato de que a gente tem no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, um campinho para declarar os seus pronomes é uma das coisas que tem naturalizado e expandido o uso dessa ferramenta de marcação que a gente tem hoje. Bom, como não tudo são flores, trouxe também aqui alguns dos desafios da comunidade LGBT, né, quais são grandes desafios que foram criados ou intensificados pela tecnologia e o que a gente pode fazer para reduzir ou mitigar eles. Então, eu vou falar brevemente, isso daqui daria para a gente falar por horas, mas 3 pontos que eu trouxe. Tá? O primeiro deles é a questão de privacidade de dados. A gente, né,
lembrei que eu falei de 2013, o caso da NSA, que popularizou a questão de privacidade de dados nos Estados Unidos. A gente teve um caso em 1998 que foi muito marcante para a comunidade LGBT, quando um soldado do exército americano, o Tim McVeigh, foi expulso do exército porque a American Online vazou a informação privada que ele tinha de que ele se identificava como gay. Isso gerou aí uma série de discussões na comunidade LGBT sobre privacidade, sobre acesso aos dados, sobre quem tem, né, quem é dono desses dados, né? Em 2021, a gente teve também um grande vazamento de dados num site LGBT israelense chamado Atraf, que também tem sido usado como algo para a gente se preocupar, né? É algo que a gente tem que ter em mente, o fato de que os dados que a gente tem em serviços online, em redes sociais, eles podem ser acessados por agentes maliciosos. Então, quais são as proteções que a gente tem em relação a isso, né? E aqui fica, né, o ponto de que a proteção de dados pessoais tem que ser uma prioridade para as empresas de tecnologia. A gente tem hoje legislação sobre isso, a gente precisa ter mais legislação sobre isso, né? E a gente precisa que as empresas cumpram essa legislação, deletem dados que elas não precisam, deixem de coletar dados que são irrelevantes para o negócio delas e cujo vazamento pode atrapalhar muito a vida das pessoas. Segundo ponto negativo, né, da internet nas comunidades LGBT é o discurso de ódio e cyberbullying. A gente sabe que diversas pessoas LGBT são vítimas de discurso de ódio, são vítimas de cyberbullying. Isso não é um fenômeno exclusivo para as pessoas LGBT, mas é um efeito, é um fenômeno que tem um efeito maior para as pessoas LGBT do que para pessoas cis hétero em geral. E aí o que as empresas de TI precisam fazer? Elas precisam ter canais efetivos para denúncias, né? Quando a gente vê um post difamatório, quando a gente vê um post que está espalhando uma campanha de desinformação anti-LGBT numa rede social, a gente precisa que essas empresas tenham canais que sejam acessíveis, que de fato derrubem essas informações que são nocivas e que possam levar para os devidos canais legais, né, a identidade das pessoas que está causando que está gerando esses discursos inflamatórios. E, finalmente, o último ponto que eu queria trazer para vocês é a ideia do viés algorítmico. O que é viés algorítmico? É a ideia de que os algoritmos eles são um produto da sociedade que gerou esse algoritmo e que está gerando os dados que esse algoritmo consome. A gente tem um exemplo clássico, né? Não sei se todos vocês já viram, que é a ideia de que você procura no Google cortes de cabelo profissionais. E você procura cortes de cabelo pouco profissionais. E você vê que a cara que vai aparecer para os cortes de cabelo profissionais é a cara de um homem branco com uma aparência hétero, né? Todos os cortes de cabelo não profissionais vão ser pessoas LGBT, vão ser pessoas negras e vão ser mulheres. Então, isso indica que o algoritmo que está selecionando essas imagens, ele não é neutro. Ele trabalha a partir dos dados que a sociedade gerou. Então, ele está reproduzindo os preconceitos que a sociedade tem e, nesse caso, repetindo esses preconceitos de volta para as pessoas que estão buscando informação. A gente teve um caso em 2016 em que a Microsoft lançou um chatbot que conversava com as pessoas no Twitter.
E a ideia desse chatbot é que ele ia aprender com as pessoas. Então, as pessoas interagiam com ele, o chatbot ia aprendendo e repetindo. Em 24 horas, o chatbot teve que ser tirado do ar, porque ele tinha sido contaminado por um grupo de pessoas que estava ensinando para esse chatbot uma série de coisas nocivas, né? Entre as quais discurso de ódio, entre as quais discriminação anti-LGBT, entre as quais antissemitismo, e isso gerou toda uma conversa no mundo da inteligência artificial sobre como prevenir, como impedir que as inteligências artificiais sejam contaminadas por esses atores maliciosos. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo, tá? Eu pedi para o ChatGPT gerar para a gente um parágrafo de texto escrito por uma pessoa hétero, escrito por uma pessoa gay e escrito por uma pessoa lésbica. Vamos ver o que o ChatGPT cria para a gente. Será que ele vai fazer? Será que o ChatGPT sabe pajubá? Essa é a minha pergunta que eu queria fazer. Dá para ler? Bom, o primeiro parágrafo é da pessoa hétero. Caminhei ao longo da praia ao pôr do sol, sentindo a brisa suave acariciar meu rosto. As cores quentes do céu se misturavam enquanto o sol se punha. Blá, 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 blá. Vamos ver a pessoa gay. Caminhei ao longo da praia ao pôr do sol, sentindo a brisa suave acariciar meu rosto. As cores vibrantes do céu se misturavam. É a mesma coisa. Ele repetiu o mesmo parágrafo, exatamente. A única diferença é aqui no finzinho. Vou usar aqui o apontador. Está vendo aqui? A pessoa gay fala que ele está grato por compartilhar esse momento com o meu parceiro. A pessoa lésbica, gerada pelo ChatGPT, tem o mesmo discurso, mas ela está grata por compartilhar esse momento especial com a minha parceira. Então a gente tem dois caminhos que a tecnologia já gerou para a gente. A gente tem o chatbot da Microsoft, que não tem nenhuma proteção, não tem nenhum tipo de cuidado com o dado que ele está fazendo e que acabou gerando um propagador de discurso de ódio. E a gente tem o ChatGPT, que é o contrário. Ele tem tanta proteção que ele é incapaz de trazer uma vivência LGBT. Ele não traz pajubá, ele não traz um discurso que poderia ser, né, realmente feito por uma pessoa LGBT. E aí fica, né, queria terminar aqui a minha fala com essa pergunta. Né, o que a gente deveria fazer? Qual é o caminho certo? O que esses chatbots, o que essas inteligências artificiais devem fazer em relação a isso? Não tenho uma resposta, vou então finalizar por aqui e passar a bola para a Vanessa, que vai continuar esse papo. E que tem mais muitas perguntas. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, agradecer o convite. Eu sou Vanessa Tonioli, eu estou na CIT há 16 anos, comecei muito jovem, né? E eu sou cientista da computação, perdão aos cientistas, mas sou cientista da computação, e eu transicionei minha carreira para os recursos humanos internamente em 2012. Naquele momento, um movimento muito diferente, não era muito natural no mercado. E eu tentei sair da tecnologia, mas a tecnologia nunca saiu de mim. Eu sempre carrego ela comigo, carrego as experiências que ela me proporcionou e ela me ajuda muito no meu dia a dia a lidar com as pessoas e aprender diariamente com esses desafios. A gente vai falar um pouquinho da inteligência híbrida. A inteligência híbrida nada mais é do que a parceria cognitiva entre o humano e algoritmos de inteligência artificial.
A gente sabe que a inteligência humana ela é limitada e a inteligência artificial vem para expandir essas fronteiras, para dar uma maior capacidade de processamento, para que os seres humanos possam tomar decisões mais orientadas e com maior volume de informação. A gente tem no dia a dia, a gente está cercado por inteligência artificial, não é uma conversa de chat GPT, não nasceu no começo do ano, né? Isso é muito importante, a gente achar, nossa, a inteligência artificial é super novo. Não é não, gente, ela está aí o tempo inteiro cercando a gente. Acho que muitos de nós já vimos, né, assistentes virtuais como a Siri da Apple, o Google Assistant, que combina reconhecimento de voz com processamento de linguagem natural para fornecer respostas informativas para a gente. O próprio algoritmo do Netflix, que recomenda para a gente conteúdo, né, de acordo com o que a gente vai consumindo, que a gente vai dando de informação. Então, isso está presente o tempo inteiro, mesmo que a gente não esteja percebendo, né? E quando a gente está desenvolvendo soluções que vão suportar essa inteligência híbrida acontecendo, é fundamental que a gente tenha representatividade, uma variedade importante de perspectivas, de origens e de experiências dentro dessas composições de equipe, né? Pessoas diferentes vão trazer outros aspectos de diversidade que muitas vezes estariam apartados daquela discussão, muitas vezes pela não representatividade dos grupos dentro desses processos de desenvolvimento. Quando as equipes elas não são diversas, existe um risco substancial, na verdade ele é praticamente confirmado, né, de que vão aparecer vieses e discriminações dentro das soluções que vão ser produzidas. Isso acontece porque as perspectivas e as experiências dos grupos subrepresentados, elas podem ser negligenciadas, uma vez que aquele grupo que está construindo aquele software, construindo aquela solução, não reflete a real diversidade da sociedade, né? Da representatividade que deveria estar ali acontecendo. Isso, obviamente, vai resultar em soluções que não são justas, que não são equitativas e que, inclusive, podem prejudicar determinados grupos, né? Não apenas excluir, que já não é pouco, mas também prejudicar. E ter uma equipe diversa dentro dessa construção contribui muito para que a gente identifique já vieses de discriminação dentro dessas construções, para que a gente tenha soluções mais sensíveis e mais adequadas aos contextos, para que a gente não ajude com essas soluções a perpetuar as desigualdades que a gente tem dentro da nossa sociedade. Existem muitas discussões sobre o quanto é possível tirar esses vieses. No final das contas, a gente sempre vai ter um viés, né? Eu estava conversando mais cedo hoje na hora do almoço com uma das pessoas lá da CIT que estuda demais sobre dados, é um dos nossos heads lá, e ele falava um pouco sobre isso, né? Que o Google ele é treinado no modelo mais tradicional, no modelo mais formal. E então ele responde a gente com esse viés, na formalidade, um viés acadêmico. E já o ChatGPT, ele é formado no informal, ele é treinado no informal. E a gente vê discrepâncias grandes. E os dois são enviesados, não é que um é mais, outro é menos. Os dois têm viés, um tem um viés mais acadêmico, outro tem um viés mais informal, né? E a gente vem com a democratização da inteligência artificial e especialmente falando da linguagem natural, a gente vem
para um ponto de que a neutralidade desses algoritmos ela é completamente questionável. Ela pode polarizar os grupos. E a neutralidade, ela se refere à ideia de que os algoritmos, eles têm que ser imparciais, eles não podem conter preconceitos. Será que é possível? A realidade é que na minha colinha tem muitos algoritmos não são neutros. Eu diria que nenhum deles é neutro, né? Isso acontece porque, como o Shalom falou, os algoritmos eles são treinados dentro de um conjunto de dados históricos que refletem preconceitos, eles refletem desigualdades, né? Trazendo um exemplo, quem nunca ouviu falar, né, de sistemas de reconhecimento facial que não tem um desempenho adequado ao reconhecer pessoas de grupos minoritários. Algoritmos de recrutamento, por exemplo, quando você treina, todo treinamento, ele faz um treinamento com base no passado, com base no que já foi. Se você costumava contratar muito mais homens do que mulheres, o seu algoritmo vai te sugerir mais homens do que mulheres. Como é que tira esse viés? Como é que a gente retreina? Precisa ter gente diversa, olhando, analisando criticamente esses resultados, esses resultados tendenciosos que a gente vê. E existe uma necessidade grande de conscientização sobre esses preconceitos, tanto do lado das pessoas desenvolvedoras desses códigos, desses softwares, mas também quanto das pessoas usuárias. A gente precisa criar uma sociedade capaz de julgar. E hoje a gente é uma avalanche de informação na nossa cabeça e muitas vezes a gente não consegue julgar o que a gente está consumindo. A gente não consegue ter um olhar crítico. E muitas vezes a gente quer a coisa mais rápido, a gente... vamos, resolve isso logo, passa, né? E isso é muito prejudicial também, isso fomenta, isso leva para frente, porque as soluções, esses códigos, eles estão aprendendo com isso o tempo inteiro, estão reproduzindo isso o tempo inteiro. Então, as pessoas desenvolvedoras, engenheiras, elas precisam estar cientes que a gente precisa produzir códigos livres desses preconceitos. E isso só vai acontecer se a gente tiver essa equipe diversa, se a gente estiver o tempo todo avaliando esses resultados e retroalimentando esse sistema. E as pessoas usuárias, elas têm que estar cientes também da responsabilidade delas, né? De avaliar criticamente as informações, avaliar o que elas estão recebendo, proverem feedback, boicotarem, né? Quando for algo que não fizer sentido, não usar, boicotar. Reconhecer esses vieses nesses algoritmos é o primeiro passo. A gente não garante que as coisas saiam livres de viés logo no começo. Na minha concepção, aqui é uma opinião muito pessoal, eu acho que isso vai ser uma jornada para sempre, uma jornada sem fim, porque a gente vai descobrindo, né, ao longo do caminho, coisas diferentes, e a gente deve, inclusive, começar a regular um pouco melhor o software, né? A construção de software, a construção de soluções. E essa regulamentação, ela inicia-se, na verdade, com a transparência de como aquele código está sendo feito. O que tem ali, o que está sendo considerado? A gente precisa saber o que está rodando lá dentro, o que a gente está consumindo, o que aquele código acredita, para que a gente consiga criticamente avaliar e consiga trazer elementos diferentes para que esses algoritmos vão melhorando, vão cada vez mais sendo calibrados para que os preconceitos, as discriminações fiquem do lado de fora.
Existem alguns casos, um exemplo, na verdade, né, de regulamentação bem-sucedida é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR lá na União Europeia, né, elas são equivalentes para ambos os lugares. E essa legislação, essa regulamentação, ela permitiu, teve um caso do Google lá em 2019, onde o Google foi multado em 50 milhões de euros pela uma Comissão Nacional de Informática e Liberdade da França, e onde o Google não estava, de fato, fornecendo informações claras e transparentes sobre como que os dados das pessoas usuárias estavam sendo utilizados, coletados, para direcionar a publicidade, direcionar propaganda dentro do ambiente, né, do Google. E o Facebook e a Cambridge Analytica também foram multados pela GDPR em 500 milhões de libras em 2018 por eles não estarem protegendo adequadamente os dados dos usuários e permitindo que a Cambridge usasse esses dados do Facebook com fins políticos. Então, são fronteiras que são cruzadas o tempo todo e que demandam, como o Shalom bem falou, a segurança, né, o cuidado, a polarização do universo e de tudo que a gente vê ao longo do caminho. E a última mensagem que eu queria deixar para vocês, para a gente levar e pensar, é que nessa era da tecnologia, a ética e a igualdade, elas não são luxo, elas são fundamento. Em conjunto, a gente pode moldar um futuro digital onde a inovação e a justiça caminham lado a lado e que elas possam, de fato, construir um mundo mais inclusivo para todos. É isso. Muito obrigado por todo esse histórico, ver que, bom, nós, pessoas LGBTs, estávamos lá desde os primórdios como pessoas usuárias, pessoas criadoras de espaços, né, para que a gente possa trocar, se conectar, se conhecer, né, e até um pouco dá medo pensar que esses espaços podem ser contaminados no sentido de, uma vez que a gente tem algoritmos que vão enviesando, vão criando essas bolhas, até onde a gente realmente pode chegar, né, enquanto pessoas LGBT, QIAP+. E aí eu queria puxar um gancho, que, inclusive, uma coisa que Nina trouxe numa fala sua, que criou-se esse imaginário que a tecnologia e a ciência são naturais, universais, e não tem toda essa bagagem humana em sua criação. Bom, as ciências exatas, elas existem e parece que não são humanos que criam elas, né? Ela criou-se e os humanos descobriram, né? Como se fosse uma verdade universal. Mas, bom, isso não é verdade. Em 2023 a gente tem que discutir isso. É até um chamamento para que a gente construa tudo isso, essas tecnologias, essa ciência, esse conhecimento em conjunto. Então, pessoas das ciências exatas, pessoas antropólogas, o setor público, setor social e o setor privado também. Porque nós, pessoas trans, travestis, pessoas negras, nós temos que construir, ser donas, né, dessa construção. E aí eu queria puxar esse gancho de qual que é essa perspectiva hoje em dia, né, acho que trazendo um pouco mais para o mercado de trabalho, da presença de pessoas LGBTQIAP+, como que a gente consegue expandir isso, né, essa participação que nós temos na tecnologia, e quais são essas perspectivas, tanto de hoje em dia, mas do futuro, sabe? Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. Bom,
Eu acho que hoje a gente tem um caminho extenso, né? Não é algo que a gente consegue resolver facilmente, mas eu vejo que isso tem sido um caminho que muitas empresas têm percorrido. Tem surgido diversas iniciativas dentro de corporações buscando aumentar a diversidade dentro do mercado de trabalho. A gente sabe que tem alguns grupos que são muito mais subrepresentados e nos últimos anos tem surgido uma série de iniciativas para estabelecer políticas de inclusão e diversidade dentro de grandes empresas. Então, posso falar da CIT. A CIT ela tem uma cota, né, de pessoas, de mulheres, uma cota de... acho que cota é a palavra errada. A gente tem uma meta de mulheres, uma meta de pessoas negras, uma meta de pessoas com deficiência e uma meta de pessoas LGBT. E tem uma série de iniciativas que estão sendo feitas para a gente conseguir manter essa diversidade dentro da empresa. Outras empresas estão fazendo coisas parecidas e a gente conta também com parcerias com instituições que estão levando formação para as pessoas que estão fora desse mercado. Então, tem algumas ONGs que se dedicam a trazer formação para essas pessoas, para pessoas trans, para pessoas LGBT, para pessoas negras, e potencialmente inserir elas no mercado de trabalho. Acho que tem caminhos de ambos os lados, né? Isso converge para ter uma diversidade maior dentro dessas empresas. Principalmente, tem alguns setores que têm, historicamente, uma dominância muito maior de homens cis heterossexuais, que acaba gerando aí essas distorções, que acaba gerando esses pontos que não são enxergados dentro da empresa. Queria adicionar, Ali, acho que o desafio que a gente tem no corporativo, muitas vezes a gente vê, mas tem que pôr meta para funcionar? Tem que pôr meta para funcionar. Se não tiver meta, não funciona, né? E precisa ter pessoas que representem os grupos, que tenham esse lugar de fala, que se organizem corporativamente para ajudar a trazer esses conhecimentos, porque os grupos, eles nos atravessam de uma forma que é bonito de ver. Eu tenho uma pessoa no meu time que fez a transição dentro da minha liderança, e para mim foi um processo bonito de ver, de desabrochar um processo difícil, um processo dolorido, mas que me ensinou de um jeito de dentro, né? Mesmo eu não tendo passado por ele. Eu sou mãe de gêmeos, sou mãe de um casal de gêmeos. Meu menino é uma pessoa com deficiência, ele tem 7 anos. Eles têm, 7 anos. E quando eu ganhei o Vinícius, quando o Vinícius chegou, ele me atravessou de um jeito que ele me fez entender. Com 3 anos, ele teve a matrícula dele negada na escola. A frase que eu ouvi, que ecoa no meu ouvido até hoje, é: tem lugar para Ana Clara, para o Vinícius não tem. E naquele momento, naquele dia, eu estava na CIT, o dia que isso aconteceu, eu recebi uma ligação para me falar isso. Naquele dia eu entendi por que precisa de cota. Porque daqui 20 anos o Vinícius vai precisar de ter cota no mercado de trabalho, porque o direito dele básico à educação está sendo negado naquele momento, em pleno 2020. Eu acho que esse nível de informação, esse nível de atravessamento, a gente se expor a esses contextos, faz com que a gente se abra muito mais, que a gente aprenda muito mais
e que a gente ajude a expor as pessoas que estão à nossa volta as histórias de humanidade que realmente estão aí e que a gente só está fechando os olhos para elas. Então, acho que o grande desafio do corporativo é trazer representatividade, estabelecer, sim, metas corajosas, audaciosas e que, de forma afirmativa, corretiva, de contexto, não das pessoas, do contexto, traga, de fato, esses espaços para que essas pessoas possam ocupá-los. E é importante que essa representatividade se reflita em outros lugares, né? Por exemplo, aqui na Unicamp, né, com as cotas étnico-raciais. Espero que em breve com as cotas trans, não só aqui na Unicamp, mas em outras universidades também, para que a gente aumente essa representatividade, a gente já vê essa transformação e em breve ser um espaço nosso, né? E eu queria abrir para perguntas. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para o pessoal. Não, acho que eu falo. Por causa do vídeo. Oi, gente, obrigada. A palestra foi super maneira, mas eu fiquei pensando, quando você mostrou a linha do tempo, né? Que é algo que todo mundo sempre tenta falar nesses espaços de discussão do marco civil, governança da internet, e as pessoas insistem em falar que, assim, agora que nós estamos tendo presença de pessoas trans, pessoas LGBTs na internet. E aí eu queria perguntar como que... Eu sei que vocês estão mais dentro do corporativo, mas, né, tem uma trajetória também de atuar fora desse universo. Se você consegue visualizar uma estratégia para esse momento, para esse tipo de discussão, uma estratégia que não seja só de recomendação. Porque, por exemplo, nos espaços que eu tento recomendar e fazer as indicações para que estejam as organizações, algumas das organizações que você mostrou, por exemplo, é o que a gente tenta ficar fazendo a ponte. Mas, não sei, na minha visão, só isso não é necessário, porque senão eles vão lá, filtram aquelas organizações e coletivos, deixa tudo aglomerado só nelas, e aí uma palavra que você usou o tempo inteiro na palestra, que foi Pajubá, é um dos coletivos que surgiu, acho que foi esse ano que eles surgiram lá em Recife, sabe? Pajubá Tech. E é uma galera que eu não vejo circular nessas conferências de governança e tal. E eu super conheço o trabalho deles, acompanho, não só pela rede social, a gente tenta fazer algumas colaborações, mas ainda é difícil, nesses espaços que você citou, fazer com que as pessoas chamem essas pessoas, sabe? Então, para além das indicações e recomendações, para não ficar sempre o mesmo... como que tenta descentralizar dentro do nosso universo mesmo, sabe? Essas oportunidades. Eu acho que a gente pode complementar. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. O meu é mais um comentário e uma outra pergunta rápida, assim. O primeiro comentário do que você trouxe, Shalom, no final do experimento, que eu notei assim, que as únicas pessoas que são marcadas são as LGBTs, né? Então tenho que falar que a minha parceira... Para eu trazer que é uma pessoa LGBT, no experimento, ele teve que falar de uma parceira ou de um parceiro. E a outra pessoa transexual, ela não precisa ser marcada, ela é só uma pessoa, né? E aí pensando, enfim, uma perspectiva, ali estava falando, né, de trazer antropologia, de trazer outras ciências, né? Pensar como que nós somos definidos a partir da norma, né? Então a gente só existe enquanto identidade a partir do que a norma nos dá de possibilidade linguística. E aí, para a gente se expressar e para a gente existir na linguagem, a gente precisa se marcar. E a cisgeneridade não precisa, né? Porque ela é a norma. E né, que norma que é essa? Vou deixar aqui para vocês imaginarem. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês
eu sou muito preocupada com essa coisa, assim, de nossa autenticação em 2 fatores e tudo mais, porque pensando no Ateliê, que é uma ONG, quando a gente foi lá no Luciano Huck, falei, nossa, vão hackear a gente agora com certeza. As senhas, tudo a mesma coisa. Mas eu sei que não é uma preocupação para as pessoas no geral, né? Eu queria que você trouxesse uma palavra assim da gente, tipo, é importante, assim, uma ativista, sabe? A gente tem que se preocupar com isso, porque isso pode ser mais uma questão de saúde mental, por exemplo, uma pessoa ativista ser hackeada, e está acontecendo muito, né? Então, só para trazer essa palavrinha assim, dos especialistas, da importância da gente, enfim, tá sempre se renovando, né? E às vezes eu fico meio perdida também nessas questões de o que tem hoje de aplicativo de senha, de não sei mais o que, soluções mesmo, prático, uma coisa prática para a gente tomar conta da nossa saúde, da nossa vida online. Então, queria primeiro dizer que eu não tenho respostas, acho que muito completas, né? Mas eu acho que a gente precisa mesmo conseguir sair do eixo, né? Enxergar pessoas que estão fazendo, né, ativismo fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro, buscar, né, pessoas que tem coletivos LGBT fazendo coisas muito legais em Manaus, em Recife, e a gente precisa divulgar essas pessoas. Concordo plenamente com essa necessidade, né? E eu acho que a gente tem hoje uma possibilidade, né, de, estando na internet, conseguir acessar essas pessoas, conseguir conversar com essas pessoas, conseguir divulgar essas pessoas. E eu acho que isso faz um pouco parte do networking, do ativismo, da gente estar, né, usando o pouquinho de plataforma que cada um de nós tem para amplificar essas palavras, para mostrar o que essas pessoas estão fazendo, para divulgar, sei lá, no Instagram, no Facebook, replicar e botar essas pessoas em contato. Né? Às vezes, né, trabalhando com uma pessoa de um coletivo que tem mais financiamento, que tem mais exposição, a gente consegue trazer ela e falar: oi, você já ouviu falar no coletivo, na casa de acolhimento de Manaus que apareceu? Vamos fazer uma parceria? Vamos, né, vamos juntar essa galera e construir algo junto? Então, acho que são caminhos, mas são caminhos pessoais. Né? Acho que não tem muito como sair disso. No fim, a gente... cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós tem o alcance que a gente tem. Né? Acho que é isso que eu consigo dizer no momento. Queria comentar, perfeita a sua fala, né? Eu cheguei a investigar um pouco mais esse experimento que eu fiz com o ChatGPT. Eu acabei não trazendo porque ia ser muitos slides, né? Mas eu perguntei para o ChatGPT, por que você diz que esse parágrafo aqui é escrito por uma pessoa, por um homem gay? Ah, eu posso explicar, é porque ele tem uma referência a um parceiro do mesmo sexo. ChatGPT, por que esse primeiro parágrafo foi escrito por uma pessoa hétero? Ah, é porque ele não tem nenhuma marcação de sexo, ou de gênero, ou de sexualidade, portanto, ele é o padrão, e o padrão é cisgênero heterossexual. Ele escreveu literalmente isso para mim, literalmente. Então, sim, nem sem vergonha nenhuma. Né? Então, isso eu acho que precisa ser trazido, isso precisa ser discutido. Né? O algoritmo, né, para ele não ter um viés, ele precisa saber o que é, né, que ser cisgênero heterossexual, branco, não é o padrão. Não é daí que as outras identidades são construídas como uma negação. Né? Cada identidade tem que ser válida por si própria. Então, perfeita a sua fala. Acho super importante isso. Você tinha falado mais uma terceira coisa?
Perguntei. Senhas. Sim. Segurança digital é fundamental. Usem autenticação de 2 fatores. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está me ouvindo. Você tem uma única senha no seu e-mail ou no seu Instagram? Pare, faça um cofre de senha, use LastPass. Bronca para todo mundo aqui. Isso é importante. Já. Procure gerenciador de senha. Segurança pessoal é fundamental. A gente está vendo cada vez mais empresas forçando a gente a usar coisas mais seguras. Então, o GitHub, por exemplo, que é uma plataforma de colaboração de código online, hoje, para toda pessoa que é desenvolvedora no GitHub, você é obrigada a ter um authenticator, dois fatores de autenticação. Você não pode só se logar com e-mail e senha. Está proibido. Porque isso aumenta a vulnerabilidade da plataforma. No fim, o GitHub está correndo atrás do próprio interesse de não ter seus dados vazados, de ter uma plataforma segura para os seus próprios usuários, mas é importante para cada um de nós também se informar, saber o que são os riscos, saber colocar dois fatores no e-mail, no Instagram, no Facebook. Todas as redes sociais hoje fornecem possibilidades de melhorar a segurança. A gente precisa usar, a gente precisa divulgar isso. A gente precisa ter esse trabalho de puxar, faz parte de um coletivo, chama todo mundo do coletivo e fala: vem cá, galera, vamos falar de segurança online. Vamos falar de meios para proteger os seus dados e proteger os dados do coletivo. Acho que é fundamental. Oficina. Bom, gente, felizmente nosso tempo acabou aqui. Dava pra gente falar semana toda, mês todo, enfim, tem muito pano pra manga pra gente comentar, né? Mas acho que fica aí essa reflexão que tecnologia é política, a política tem que ser coletiva, então que a gente consiga construir isso juntos, né? Para que a gente consiga construir algo verdadeiramente inclusivo, e para isso a gente precisa de todas as pessoas, não só representatividade de gênero, de raça e cor, mas também a gente pensar essa construção enquanto saberes coletivos. E é isso, muito obrigado pela presença de vocês e